começa uma perseguição demoníaca? Onde que é dado o start pra gente perceber que há uma ação do mal sobre a vida de um homem, de uma mulher? Vamos lá. Essa pergunta é boa, né? Vamos lá. Eu vou falar aqui no âmbito cristão, tá? Eu vou falar isso aqui no âmbito cristão, para depois não ser criticado, dizer alguém aí que vai me assistir, vai dizer assim, cara, eu penso diferente. Eu não vou discordar do teu pensamento, da tua ideia, mas assim, eu quero estar falando dentro da atmosfera cristã, dentro do conceito cristão, como é que a gente avalia tudo isso. Particularmente, de tudo que conheço, eu começo a acreditar que a perseguição, ela tem uma base sustentatória para isso. A mola motriz, vamos dizer assim, a espinha dorsal de tudo isso começa com um dos maiores pilares que sustentam a concepção. Para mim, tudo ocorre na concepção. Mas a concepção não existe sozinho se não tiver esse pilar que nós denominamos o casamento. Isso aqui vai abrir uma porta para muito questionamento, né? O casamento, ele é um pacto, ele é uma aliança. Então tudo começa aí. O indivíduo que se ligou a uma mulher que se ligou a esse indivíduo, tudo começa por aí. Se esse alguém que está se conhecendo é alguém que está decidido a um relacionamento, se esse alguém, dentro da visão cristã, esse alguém, ele não fazer o pacto, a aliança do casamento, de fazer a coisa certa, nessa unicidade, que a gente chama de unicidade, a união de dois, então, se começar tudo errado aqui, já haverá uma resposta negativa havendo a concepção. Ou seja, se a esposa, a mulher, ela engravidar mesmo, antes desse casamento, haverá um problema. Haverá problema. Vai começar aí a construção de algo que vai abrir uma lacuna, vai abrir uma porta, vai ceder uma oportunidade para tudo acontecer. Então, vamos entender com muito mais clareza. Esse indivíduo, ele já vem de um histórico cheio de coisas, de problemas e coisas aradas, mal resolvida. Essa mulher decidiu ficar com ele e acabaram que se juntaram. E aí, sem um nível de planejamento, de repente ela descobre que está grávida. Escuta, já começa um grande problema aí. Então tudo já vai começar aí, porque aí o fato de não se ter gerado um casamento puro, que é aquela coisa que a gente entende do cara se guardar, a esposa se guardar para ele, na visão cristã, tá? Então, esse alguém simplesmente foi lá, é o que todo mundo está fazendo hoje, se amaziou, ficou junto. Primeiro, nós já temos uma porta de ilegalidade bíblica. Nós já temos uma ilegalidade dessa união sem que isso seja legitimado, feito mesmo dentro dos parâmetros legais e bíblicos. Então, não havendo isso, há uma ilegalidade. Se há uma ilegalidade, tão logo um relacionamento comece a acontecer, que é natural, a intimidade é natural dentro do casamento, nós já vamos começar então a preparar um campo de concepção que já vem abrindo um portal para que o inimigo possa acessar aí. Então, eu acredito que a perseguição, ela começa já no momento dessa unidade, dessa unicidade aí. Aí já começam os problemas. Começa uma legalidade para que o inimigo comece já a se preparar para um grande nível de perseguição sobre a vida dessa pessoa. Irmãos, viu aí o que ele falou, né? Quando a gente dá legalidade, o que é que ele quis dizer com isso aí? Ele quis dizer que o que começa errado na vida do crente vai terminar errado. Ok? Quando você conhece uma pessoa e essa pessoa você já vai pecando ou fazendo algo de errado, quando vocês se casar,
né? Já começa tudo errado lá atrás. Então você vem abrindo portais e dando legalidade ao inimigo para ele trabalhar no meio do seu casamento. Ok? E por isso que às vezes muitos casamentos, o que é que acontece? Muitos casamentos é briga, é discussão. Mesmo estando na igreja depois de se casar, mas é porque antes de se casar lá atrás, já começou a fazer o que não agradava a Deus. Então você dá legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida. Como ele falou aí, né? Se abre portais, né? E esses portais não são portais espirituais do bem, são portais espirituais do mal, aonde você dá legalidade para o inimigo trabalhar no meio do seu casamento, da família. Então, tudo que você, sendo crente, né? A pessoa do mundo não, a pessoa do mundo ela já está ali na perdição, ela já está sendo usada pelo inimigo de nossas almas, mas a gente está falando aqui do crente. Quando ele dá legalidade, entendeu? Então ele está abrindo as portas, vamos dizer assim, abrindo as portas da casa para que o inimigo trabalhe. É por isso que às vezes no casamento, mesmo sendo crente, é muita discussão, às vezes é muita briga, é espírito de ciúme no casamento, muitas coisas que acontecem. Você que está assistindo o vídeo até aqui agora, talvez você possa até se identificar com o que eu estou falando aqui. E você vai observar como está a sua vida hoje e vai concordar com o que o irmão pastor falou e com o que eu estou confirmando aqui, né? Através dessa palavra. Então, você dá legalidade, por isso que o certo é você namorar, é você noivar e você casar. Depois que você casou, pronto, ali está debaixo da bênção e da proteção de Deus. Ok? Seu casamento está blindado por Deus, porque está na vontade de Deus. Por isso que hoje, no evangelho de hoje pregado, você vê quantas pessoas se separando, né? Casa hoje, se separa amanhã. Casa hoje, se separa daqui a 2 meses. Aí, não gostou da mulher, arruma outra e casa de novo. E você vai ver que tem pessoas na igreja que vivem desse jeito. Arruma uma, arruma outra, arruma uma, arruma outra. Né? E eu queria entender qual é a Bíblia, qual é a Bíblia que esse povo lê, né? Porque a Bíblia ela nos ordena a gente casar, ok? Não é para o homem estar emancipado, nem junto, não. A não ser, como a palavra de Deus diz, se você antes de ser crente já tinha seu marido, né? A Bíblia diz que você não deixe o seu marido, ok? Mas você está na igreja, solteira, e arruma uma pessoa e já vai se entregando para essa pessoa, pode ter certeza que esse casamento aí vai dar errado, ok? Vai dar errado, porque você deu legalidade para o inimigo ele trabalhar na sua vida, e ele agir dentro do seu casamento, ok? Porque o que começa errado, termina errado. Então tudo que ele falou aí eu concordo. Você vai abrindo portais espirituais, ok? E isso não é só no casamento não, isso é na vida toda, irmão, ok? Em tudo que você faz. Tudo que você faz nessa terra de errado, você vai dando legalidade. Por isso que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, né? E o dom gratuito de Deus é a vida. Então o inimigo ele veio para destruir, ok? E Deus veio para dar vida. Se você der legalidade para o inimigo, ele vai trabalhar e vai lhe destruir. E se você der legalidade a Deus para ele trabalhar na sua vida, ele vai lhe abençoar e vai lhe dar a vida eterna. Amém, irmão? Se você concorda comigo, deixa um amém aí no final do vídeo, para eu saber que você assistiu até aqui. Amém? E eu vou estar respondendo seu comentário. Não esquece de me seguir e compartilhar em nome de Jesus.